E bom dia para vocês, irmãzinhas. Quarta-feira, olha, o sol tá vindo. Olha que delícia. Adoro amanhã, assim, quando tá um pouquinho friozinho e o sol aparece. Não é verdade? Eu tava saindo de casa e olhei assim para as montanhas, tava aquele sol querendo sair de baixo, assim, e eu pensei, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Vem essa escritura no meu coração. Mas a minha mensagem de hoje é bem curtinha mesmo. Vocês sabiam que a borboleta, quando chove, ela descansa? Ela descansa. Então, você também precisa descansar quando as tempestades da vida chegam. Não quer dizer que você tem que ficar deitado no sofá, não quer dizer que tem que ficar na cama. Não, é descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Para que quando a chuva passar, você vai ter força para voar, para enfrentar teus problemas. Mas nós temos que aprender a descansar no Senhor, irmãs. Só assim nós vamos ter o poder de voar de novo. Voar novamente. Porque tem chovido forte, viu? Tem chovido muito forte. Não falo nem chuva, eu falo que tempestade, é storm. Mas nós precisamos descansar no Senhor. Para que a gente possa ter forças para quando a tempestade passar, a gente continuar. E a gente pode, a gente consegue. É verdade, outro dia eu estava dirigindo à noite e eu pensei assim, nossa, mesmo ligando o farol, eu só vou ver uma distância perto, né? Eu não vou ver uma distância longe, eu vou perto. Então, mesmo não vendo lá na frente, eu ainda estou dirigindo no que eu consigo ver, né? Então, é uma confiança de que eu vou chegar lá. É aquela luz, aquela pouca luz que eu tenho do meu carro, do meu farol, eu consigo chegar no destino que eu não consegui ver quando eu comecei a dirigir. E isso, eu pensei que isso também é como uma jornada com o Senhor. É como nós estivermos dirigindo com pouca visão do final da linha, mas a gente ainda continua dirigindo, porque a gente sabe que com aquela pouca luz que nós temos, se nós continuarmos valentes, continuarmos dirigindo, a gente chega lá, não é verdade? Então eu pensei muito no exemplo da borboleta essa semana, que eu preciso, nesse momento de turbulência que está acontecendo no mundo, em todo lugar, né? Não tem onde não esteja turbulento, não tem onde. Não tem para onde fugir, né? A escritura fala que nos últimos tempos não vão ter lugar seguro para viver. E eu sempre pensava, minha nossa, que isso? Mas olha hoje. Então, como a borboleta, vamos aprender a descansar no Senhor, irmãs. Para que quando acabar a tempestade, a gente tenha forças para continuar. Porque muitas vezes durante a batalha, eu não tenho força. Eu tenho que realmente dar uma descansada no Senhor, templo, oração, jejum. Então, eu vou ter força para continuar. Então, a minha mensagem é essa. Talvez não tenha tanto significado para vocês quando teve para mim essa semana, esse exemplo da borboleta. Dela descansar quando a tormenta, quando a tempestade vem, para não danificar as asas dela. Então, nós temos que aprender. Você tem que aprender. Você tem que aprender, irmã, a descansar no Senhor quando a tempestade chega. E ela chega, viu? Ela já tá aqui. E não vou falar que tá fácil. Não. Como eu tenho falado para algumas amigas, antigamente a gente tinha um espaço, né, de provação, de dificuldade, de desastre. Agora é tudo junto, né? Minha irmã falou que lá em Florianópolis, Santa Catarina, tá outra enchente. Outra enchente.
Então, a gente tem que descansar no Senhor, tem que aprender. Nós temos que aprender a descansar totalmente, 100% no Senhor. E quando nós descansamos no Senhor, a gente descansa, nosso espírito descansa. E a gente precisa desse momento de confiança para continuar se erguendo. Então, que todas nós hoje possamos ter um tempinho para assistir o memorial do presidente Nelson. Por mais que a gente saiba que ele tava ficando velhinho, né? Mas parece que a gente queria ele para sempre aqui com a gente. Possamos orar para a família dele. Ontem eu fui no templo, eu coloquei o nome das pessoas também que foram assassinadas, né? Pode dizer assim, né? Na nossa igreja em Michigan. Tá difícil, né? Mas a gente consegue. A gente consegue com essa luz, nesse descanso que a gente tem. De certa forma, o Senhor carrega a nossa bateria. Quando a gente bota a nossa confiança nele, apesar do temporal que está acontecendo, nessa tempestade, a gente às vezes não sabe o que faz, né? Mas a gente tem que descansar. E nesse descanso é um conforto que o Senhor nos dá de carregar a nossa bateria. Para quando a chuva passar, a gente ter asas para voar novamente. Então, vamos focar na luz que nós temos, né? Estamos dirigindo, vamos focar nessa luz. Até lá, nós vamos chegar lá. Com a pouca luz que a gente tem, que a gente tá vendo aqui dirigindo à noite. Então, que talvez, não sei se vai ter significado para vocês, mas teve tanto para mim essa mensagem da borboleta de descansar no Senhor. Descansar nele, descansar nele. É só o que nós podemos fazer agora, é descansar no Senhor, carregar nossa bateria nesse momento de descanso, porque nesse descanso a gente se conecta com o Senhor. A gente tem essa confiança que às vezes a gente, com tanta desgraça, a gente começa a desconectar do Senhor, porque é muita coisa, é muita desgraça ao mesmo tempo. Mas eu testifico para vocês, irmãs, que nós temos que descansar e carregar nosso estandarte de fé, continuar testificando de Deus, testificando do nosso Salvador, e que assim nós possamos um dia descansar eternamente na presença dele. Olha que maravilha. Que coisa boa, ter essa certeza. Que bênção saber disso. Um bom dia para vocês. Eu tô aqui até às 9 da noite. E não percam hoje às 10 horas. Vai passar na televisão, vai passar no YouTube. Então assistam a essa memória do nosso profeta querido, presidente Nelson. Um beijo, irmãzinha. E vem para cá se vocês tiverem tempo. E como o presidente Nelson ensinou, vamos coligar Israel dos dois lados do véu. Essa mensagem dele eu nunca vou esquecer. Essa frase dele, realmente, cada vez que eu venho para o Family Search, essa mensagem mudou. Eu sempre entro aqui com esse pensamento de coligar Israel. Seguir o nosso profeta. Um beijo para vocês e até mais, irmãs.